Olá, seja bem-vindo ao vídeo que vai te dar as primeiras regras de uso da vírgula. Ao longo da nossa aula de vírgula, você vai ver, eu dividi as regras de vírgula por blocos. Eu dividi em blocos e a cada bloco, a cada grupo de regras, então, por exemplo, a gente vai começar aqui com 3 regras. Aí, logo na sequência, antes da gente seguir com as outras regras, virão as questões. A cada bloco de regras, questões de concursos, para você ver a aplicabilidade, para você não ficar só na teoria. Então, você vai começar a treinar com questões desde agora, tá bom? Vamos começar, então, falando da vírgula. O que é a vírgula? A vírgula indica a pausa de pequena duração. Isso é a vírgula, né? E a gente sempre comenta, né? Não podemos deixar de comentar, que vírgula não tem a ver com respiração, intuição, né? Porque tem gente que fala assim, olha, eu uso a vírgula de acordo com as minhas pausas respiratórias, né? Respirei, percebi que havia ali uma pausa, inseri a vírgula. Veja, isso pode até dar certo, né? E eu vejo que muita gente que fala isso para mim, Adriana, eu vou por intuição, minha filha. Muita gente que fala isso até dá certo, mas a pessoa acha que tem a ver com respiração dela. Não, é que na verdade ela já tem uma base. Há pessoas que têm base, que usam a vírgula, que de tanto lerem, de bons leitores que são, acabam usando a vírgula intuitivamente. E isso acontece mesmo, e isso eu posso comprovar. Vou repetir. Há pessoas, e você pode ser uma delas, que sabem usar vírgula. Não tem a ver com respiração, juro que não. A pessoa até acha que tem uma intuição, mas na verdade a pessoa tem base, porque leu muito, né? O bom leitor, aquele que está acostumado a ler, ele internaliza as regras e naturalmente as aplica. Então isso pode acontecer. O grande problema em concurso, e aí é por isso que eu começo a aula falando sobre esse ponto, o grande problema é que muita gente, mesmo sabendo usar a vírgula, por intuição de bom leitor, em concurso não vai conseguir se virar bem, porque nas provas, as bancas não pedem apenas que você indique o erro ou o acerto. Para as bancas, não basta dizer se é com vírgula ou sem vírgula, elas querem o porquê. Seja bem-vindo à aula que vai trazer as justificativas. Então, não basta você saber usar a vírgula, você tem que explicá-la. Por que a vírgula foi usada na linha tal? A vírgula da linha tal pode ser suprimida? A supressão da vírgula gera alteração de sentido? Então, as questões das provas de concursos vão além da intuição de um bom leitor. E é por isso que nessa aula você vai ter de aprender as regras, porque são as regras que vão te dar a base para você poder justificar o uso da vírgula. Tem que saber explicar, não é só saber usar, entendeu? A gente começa, então, lembrando que vírgula tem a ver com análise sintática, tá? Vírgula é análise sintática. A gente vai falar de sintaxe o tempo inteiro nessa aula. Constitui erro grave separar sujeito do verbo e verbo do complemento. Então, essa é a proibição que você vai levar debaixo do braço para as questões. Não se pode separar sujeito do verbo, verbo de complemento. Veja, o que é verbo de complemento? O que a gente quer dizer com isso? Aqui, a gente está falando do que a gramática chama de SVC. Comece a anotar. Comece a anotar. Eu não posso colocar a vírgula aqui entre sujeito e verbo e eu não posso colocar a vírgula aqui entre verbo e complemento. Como assim? O que as bancas querem dizer com complemento? Complemento, entenda, complemento, marque aí para você traduzir esse negócio. Complemento é objeto direto ou objeto indireto. Entendeu? Então, não posso separar sujeito de verbo, nem verbo de objeto. E nem um objeto de outro objeto, um objeto direto do outro objeto indireto. Então, é a vírgula do SVC, tá bom? Então, vamos começar aí. Eu começo com as 4 primeiras regras. Então, presta atenção, esse é o primeiro vídeo das 4 primeiras regras. Adriana, quantos casos serão?
Na verdade, são 3, né? Vou começar aqui com 3. Ó, você vai ver que eu vou dividir em 6 casos. Guarde esse número. Serão 6 casos de vírgula. Eu vou esmiuçar os 6 casos para você. Neste vídeo, eu vou falar dos 3 primeiros, que são os mais simples. Então, vem. A justificativa da vírgula, do uso da vírgula, é, em sua maioria, de natureza sintática. Então, vamos ao caso 1. Nós vamos aos 3 casos aí, bem tranquilamente aí. O caso 1. A vírgula separa o aposto, menos o especificativo e o vocativo. Então, primeiro isso aqui, vamos traduzir isso daqui, ó. O que a gramática quer dizer com aposto? E por que a gramática diz menos o especificativo? Bom, importante você entender, então, ó, já comece a anotar aí, ó. O que é aposto? Eu vou aqui abrir só um espaço para o caso 1 e vou colocar uma observação. Então, você já vai anotando aí, tá? Uma observação do caso 1. Então, já coloque aí. O que é aposto? Aposto, anote aí, é uma função substantiva. Desculpe. Eu ando com essa mesa pulando porque eu aperto o botão sem querer. Aposto é uma função substantiva. Escreva aí. Tá? Então, quando a gente diz que aposto é uma função substantiva, quando a gente diz substantiva, quer dizer que o aposto, ele não pode ser adjetivo. Não pode ser adjetivo. O núcleo do aposto, anote tudo, porque você está adquirindo a base de pontuação nessa aula. O núcleo do aposto será sempre um substantivo. E quando a gente diz substantivo, pode ser um pronome substantivo ou até um numeral substantivo. Porque não é só o substantivo que faz esse papel. O pronome também pode fazer o papel de substantivo. Até um numeral pode ter uma função substantiva. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, então olhe para mim, anote aí. Se eu tenho uma frase do tipo, vamos lá, ó, João, vírgula, meu professor de inglês chegou. Quando eu digo João, meu professor de inglês, presta atenção, olha aqui. Na prática, isso aqui é aposto por quê? Porque o núcleo dessa expressão é professor. O aposto é sempre um substantivo, ou um pronome, ou um numeral, que se refere a outro substantivo. Tudo bem? Então, a função do aposto é sempre função substantiva. Isso é aposto. Esse é o chamado aposto explicativo. Na prática, o que isso quer dizer? Que adjetivo não pode ser aposto. Por exemplo, se você tem uma frase do tipo assim, ó, João, vírgula, chateado, saiu da sala. Então, eu já contei essa história algumas vezes, eu vou contar para você não esquecer mais. Eu me lembro de que, você sabe que, o meu marido, né, ele é engenheiro. E aí, mas ele sempre gostou de português, a gente fez a faculdade, na verdade, meu marido, ele é meu segundo casamento, né? A gente fez faculdade juntos, né? Então eu fazia letras na Federal do Rio e ele fazia engenharia. E na época que a gente namorou lá na época da faculdade, a gente se reencontrou anos depois, é uma história muito legal, um dia desses eu te conto. Na época da faculdade, a gente sempre foi muito estudioso, sempre. E aí a gente gostava de fazer cursos juntos. E nós, na época, fazia letras, né? E eu sempre gostei de fazer cursos externos. E ele fazia curso de português comigo e tal, adorava. Beleza, mas ele era da faculdade de engenharia e tal. E aí, o que aconteceu? A gente se separou e tal, e ele foi morar fora, morou muitos anos fora do Brasil e tal.
E aí ele perdeu totalmente a base do português. Perdeu, entendeu? Largou o português de mão, virou gringo. Aí eu brinco com ele. Quando a gente se reencontrou, para ele para ele me impressionar, eu percebi que ele estava querendo me impressionar, e ele foi para o pior lado. Olha, não existe nada pior do que a pessoa querer impressionar a outra com uma base de língua portuguesa que a pessoa não tem mais, entendeu? Ou a pessoa não tem mais, ou a pessoa não tem. Você vai ver que você vai ver que toda vez que a pessoa quiser falar difícil perto de você, à medida que você vai adquirindo a base, você vai olhar e vai falar assim, não, menos, né? Por quê? Porque português é muito difícil. Então, a pessoa dizer que sabe português, ela tem que saber mesmo, né? E aí ele veio numa, né, de querer me impressionar no português. Eu falei, ferrou, não vai dar. Aí eu me lembro de que na nossa primeira conversa, aí você vai dizer, Adriana, mas isso se usa para impressionar alguém? Sim, imagina, eu sou uma professora de português, ele vai querer me impressionar como, né? Aí, na nossa primeira conversa, ele vira para mim e fala assim, olha, as regras de português eu sei todas, tá? Tudo bem? Sei, por exemplo, que o aposto, tudo que vem... Aí, hoje, os alunos... eu não posso postar no meu Instagram uma foto com ele que todo mundo fala, olha o aposto aí, por causa dessa história. Porque ele veio querer me impressionar, dizendo, tudo que vem entre vírgulas é aposto, não é? Aí, eu pensei assim, veja, porque isso é algo que a gente traz, que as pessoas trazem. Já reparou? A pessoa não sabe nada, mas ela diz que tudo que vem entre vírgulas é apoio. Já reparou? Isso você não pode falar. Não pode falar. E eu me lembro que a primeira coisa que ele falou foi isso. Eu falei, ferrou, falo pra ele, não falo pra ele, deixo que ele pense que tá tudo bem, ou eu falo a realidade. E aí eu nunca me esqueço dessa regra. Aí numa das aulas eu comentei isso com os alunos. Falei, gente, isso aí me lembra meu marido querendo me impressionar, dizendo que tudo que vem entre vírgulas é aposto. Hoje não há uma foto que eu posto com ele que não apareça um lá dizendo, olha o aposto aí, gente. Veja, ele quis dizer que tudo que vem entre vírgulas é aposto. Só que não dá. E isso é algo que muita gente pensa, mas não é a realidade. Veja, o aposto normalmente vem entre vírgulas. Você vai ver que o aposto é uma função explicativa, por isso normalmente vem entre vírgulas. Mas daí a dizer que tudo que vem entre vírgulas é aposto, isso é um problema, entendeu? Por quê? Você vai ver, nossa, você vai treinar com inúmeras questões e você vai sair dessa lama. Na verdade, esse é um conceito que as pessoas carregam. Por quê? Porque o aposto, ele vem entre vírgulas. Aí, naturalmente, a pessoa diz, se o aposto vem entre vírgulas, e você vai ver que não são todos que vêm entre vírgulas, a gente vai ver isso agora, mas a pessoa acha que se o aposto vem entre vírgulas, então tudo que vem entre vírgulas vai ser aposto. Entendeu? Só que não. Logo no início, eu já te mostro que não. Com esse conceito de que aposto é uma função substantiva, a gente resolve a vida. Porque se você perceber, na segunda frase, repare que chateado é adjetivo. Se é adjetivo, tá vendo? Adjetivo, chateado é adjetivo. Chateado não é substantivo. Se é adjetivo, não pode ser aposto. Se é um adjetivo, nesse caso, você vai ver, ele está exercendo uma função de predicativo do objeto, do sujeito deslocado. Nesse caso aqui, do sujeito. Porque se você colocar na ordem direta, olha como vai ficar aqui, ó. João saiu da escola e estava chateado. Você entendeu? É como se eu dissesse, ó, João saiu da escola e estava, é o estado do João. Por isso é predicativo do sujeito deslocado. Vou até colocar aqui que é para você anotar aí também, não esquecer. É como se eu dissesse, e estava, é como se houvesse um verbo de ligação, e estava chateado. O que eu estou querendo dizer e já desmistificar nesse início de aula de vírgula é que nem tudo que vem entre vírgulas é aposto. Que aposto é função substantiva e que somente se o núcleo for um substantivo, um pronome substantivo ou um numeral substantivo é que vai ser aposto. Você entendeu?
tá? Adriana, como assim então, minha filha? Tá vendo esse chateado aqui? Isso aqui é um adjetivo deslocado. E você vai ver nas questões que não é só o predicativo que pode vir entre vírgulas, o adjunto adverbial pode vir entre vírgulas, outras funções sintáticas podem vir entre vírgulas. Então, nem tudo que vem entre vírgulas é aposto. Anotou aí? Estamos na primeira regra, no primeiro caso de vírgula. E aí serão 6, tá? Serão 6. A gente está anotando todos os problemas. Eu vou anotar aqui então, ó, nem tudo que vem entre vírgulas é aposto. Pegou o raciocínio? Então, isso aí é algo de que você vai se livrar. Você não vai esquecer mais, porque você vai se lembrar dessa história da tentativa de impressionar. E mais. Você viu ali na regra, a gramática diz que o aposto vem com vírgula, menos o aposto especificativo. Por quê? Porque nem todo aposto vem com vírgula. O aposto especificativo não vem. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Então, para fechar esse caso 1, veja o aposto especificativo. O que é o aposto especificativo? Então, eu também quero que você anote aí. Ele é o único que não vem isolado por sinal de pontuação. Todos os apostos, todos, explicativo, enumerativo, resumitivo, todos vêm com vírgula. Ou vírgula, ou travessão, você vai ver depois na aula de travessão, ou parênteses. Você vai ver que a troca de um sinal pelo outro não gera alteração semântica. Confia em mim, eu vou falar de tudo. Tudo. Você que está assistindo a aula ao vivo, não se desespere com o que você não sabe, porque eu ainda vou falar de tudo. Por enquanto, eu quero que você caminhe comigo. Caminhe e confie, porque tudo que você tem dúvida, você não vai ter mais dúvida quando a gente terminar de falar de vírgula, tá bom? Então, anote aí, aposto especificativo. Por que que ele merece uma atenção especial? Porque ele é o único que não vem com vírgula. O único que não vem com vírgula, e eu quero só que você anote aí para não esquecer, é aquele que nomeia aposto especificativo, é aquele que nomeia, é aquele que dá nome. Por exemplo, vou te dar exemplo aqui para você relembrar, isso a gente estudou lá em análise sintática. Você diz assim, olha, vamos usar meu nome, ó, a professora Adriana Figueiredo, chegou. Eu não posso colocar Adriana Figueiredo entre vírgulas, entendeu? Por quê? Ó, vai ter gente lá que vai tentar fazer assim, ó. É aposto. Eu tô explicando que a professora é Adriana Figueiredo. Não posso. Por quê? Por que eu não posso colocar vírgula? Porque esse é o aposto especificativo. Ele dá nome, entendeu? Se ele dá nome, ele é especificativo, é o nome. Então, vem sem vírgulas. Esse é o conceito básico que você tem que saber. Ele é um aposto? É. Mas ele não está explicando que a professora é Adriana Figueiredo. Ele está nomeando a professora. Então, o aposto que dá nome é o aposto especificativo. E isso não vale só para o aposto da professora. Isso vale, por exemplo, você diz assim, olha, o mês de maio. Olha que legal. Mês, copia esse segundo exemplo. Mês das noivas está começando. Copie esse exemplo e vamos falar aqui das vírgulas. Quando você diz assim, o mês de maio, mês das noivas está começando, aqui, você sabia que aqui existem dois apostos? O aposto mês das noivas, que é o aposto explicativo. Esse aqui é explicativo porque ele explica que o mês de maio é o mês das noivas. Ele explica, escreva assim, ó, explica, vírgula, não nomeia. Ele explica, ele não nomeia.
Entendeu? Ele está explicando que o mês não é o nome do mês. Você entende? Por isso que é importante você anotar aí que o especificativo é o que dá nome. É o que dá nome. E mês das noivas não é o nome do mês. É uma explicação. Eu estou explicando que o mês de maio é o mês das noivas. Esse vem sem vírgulas. Então, esse vem com vírgulas. Agora, esse aqui, mês de maio, tá vendo aqui? Mês de maio é o nome do mês. Se é o nome, concorda que é o nome? Nome do mês. Nem sempre o nome vem com letra maiúscula. Nas regras, isso também é importante você saber, porque nem sempre o aposto especificativo vai vir com letra maiúscula. Em regras de grafia, o que se diz é que não se deve nomear o mês com letra maiúscula. Então tem que ser minúscula, dezembro, maio, junho, mas é um nome. Então você sabia que isso aí é um aposto? Isso aqui é um nome. Então isso aqui é o aposto especificativo. Muita gente até confunde isso com adjunta de nominal, achando que é adjunta de nominal, mas não é, porque está dando nome. E se é nome, é aposto especificativo, é sem vírgulas. Eu estou, então, matando aqui com você, resolvendo aqui o primeiro caso de uso da vírgula, que é o de aposto, tá bom? Pegou? Pegou comigo, então? Então, o que você aprendeu aqui? Agora, fechamos. Aposto é caso de substantivo. Aposto é caso de substantivo. Agora a gente pode ir para o treino, ó. Aposto é caso de substantivo. A vírgula separa o aposto, qualquer aposto, menos o especificativo, porque o especificativo é aquele que nomeia, ele não explica. E o caso 1 fala também do vocativo. O que é o vocativo? Esse aqui é fácil, ó. Vocativo é o chamamento, a invocação, tá bom? Então, eu quero você aqui comigo, vamos treinando aqui com as frases. Vamos para o caso 1, lembrando que serão 6. Matamos o caso 1. Agora eu quero treinar contigo, vamos lá. Fabiana, a secretária do curso, ligou e deixou um recado. Nesse caso aqui, veja, ó, Fabiana, vírgula, a secretária do curso, vírgula, ligou e deixou um recado. Por que entre vírgulas? Porque esse é o aposto explicativo. Na sequência do material, você vai aprender, e eu não vou falar nisso agora, a gente depois vai a fundo nisso. Lembrando que essas vírgulas aqui podem ser trocadas. Você vai ver isso depois, pelos parênteses, pelos travessões, e que essa troca não vai gerar erro gramatical nem alteração semântica. Isso aqui é um aposto explicativo. Repare que o núcleo, por que isso aqui é aposto? O núcleo é um substantivo. O aposto é assim, a função dele é substantivo. É um substantivo que explica o outro. Aposto é um substantivo, aposto explicativo é um substantivo que explica o outro. Repita comigo, vai, ó. Aposto explicativo é um substantivo que explica o outro. Um substantivo que explica o outro, tá bom? Tudo bem? Pegou comigo, foi? Tá. 2. Chapuri. Chapuri. Importante município. Agora, olhe. Onde está o aposto? Onde começa e onde acaba? Quero você comigo aqui marcando o aposto, ó. Chapuri, vírgula. Importante município a 150 quilômetros da capital do Acre. Veja, ó. Importante município a 150 quilômetros da capital do Acre. Quando ele diz importante município a 150 quilômetros da capital do Acre, tudo isso é o aposto. Isso aqui é um aposto explicativo, anote tudo, ó, isso aqui é um aposto explicativo. E como é que eu sei que isso aqui é um aposto explicativo? Porque eu tenho um substantivo, qual é o núcleo dele? Município. Ó, isso aqui é um município, é um substantivo que explica um outro substantivo. Coloque aí, ó. O município está explicando o Chapuri, entendeu? Então, o importante município é 150 quilômetros da capital do Acre. Agora, veja, capital do Acre, vírgula, Rio Branco, vírgula. Rio Branco também entre vírgulas. Por quê? Porque também é um aposto explicativo. E a pegadinha aqui nessa frase, você perguntaria assim, Adriana, não seria um aposto especificativo? Não, porque, veja, seria especificativo se não houvesse esse do Acre. Por exemplo, se ele dissesse assim,
a cidade ou a capital Rio Branco. Você entende? Ó, isso aqui eu quero que você contraponha, coloque aí, ó. Se ele tivesse dito assim, se ele não tivesse especificado já a capital, isso aqui já houve uma especificação para a capital. Isso aqui é o que a gente chama de adjunto adnominal. É a capital do Acre. Ele já tinha especificado capital. Então, aqui, ele está só explicando que a capital do Acre é Rio Branco. Diferentemente seria, ou seja, isso aqui é um aposto explicativo e não especificativo. Seria especificativo se ele tivesse dito assim, a capital Rio Branco Se ele tivesse dito assim, a capital Rio Branco, aí viria sem vírgulas. Por quê? Porque aí o Rio Branco seria um aposto especificativo. É sutil, mas você tem que estar ligado. Entendeu? Naquele caso ali, ele não está nomeando, ele está explicando que a capital do Acre é Rio Branco. Agora, se tivesse vindo junto ali ao substantivo capital, como aquele caso de professora Adriana Figueiredo, sabe? Se ele tivesse dito assim, a capital Rio Branco, a capital Rio de Janeiro, aí ele estaria dando nome à capital. Aí sim seria um aposto especificativo, aí viria sem vírgulas. Mas se ele já explicou que é a capital do Acre, né? E aí, se ele já especificou ali que não é qualquer capital, ele já determinou que é a capital do Acre, depois ele só foi explicar que o nome da capital do Acre, ele está explicando, é Rio Branco. Por isso, esse também é explicativo. Anote tudo, sem esses conceitos. São conceitos gramaticais que eu quero que você domine, tá? Beleza, fechamos. Aí continue, ó. Então, tudo sem vírgula, tudo entre vírgulas. Uma coisa que eu sempre faço com os alunos, isso ajuda muito nas questões, você vai ver já já. O aposto, ele pode sair da frase, menos o especificativo, que ele é necessário. Mas o aposto, ele pode sair da frase, menos o especificativo, porque ele nomeia. Mas toda vez que você colocar as vírgulas, faça esse treino. O aposto, ele pode sair da frase. Então, tá vendo esses dois aqui? Se você retirá-los da frase, a frase não vai continuar fazendo sentido? Pronto, isso prova que é aposto, que os dois são apostos. Chapuri foi o principal cenário de atuação do Chico Mendes. Eu posso ler sem isso, entendeu? Então, outra dica aí que eu quero que você aplique às questões. Você vai ver, o aposto explicativo, ele pode sair da frase. Então, quando você usar as vírgulas, para você ter certeza de que você as utilizou adequadamente, retire da frase aquilo que está entre vírgulas. Se ficar tudo ok, se fizer sentido, então as vírgulas terão sido bem utilizadas. Isso é um teste muito legal para você fazer, tá bom? Dri, o que eu estou fazendo aqui? Você está treinando o primeiro caso de vírgula. Depois vem, ó, 3. Muito bom dia, vírgula, senhora. Senhora é o chamamento, é o vocativo. A vírgula é obrigatória no vocativo, tá? Esteja o vocativo no início ou no final da frase. Hoje é muito comum que as pessoas não usem vírgula no vocativo, principalmente nas mensagens ali de WhatsApp, enfim. As pessoas não usam, já reparou? A vírgula no vocativo. Tudo bem, porque é um registro informal. Mas, se for formal, se você estiver ali no registro culto da língua, tem que usar. A vírgula é obrigatória, tá? Essa vírgula do vocativo é obrigatória. Alguma vírgula aí, Dri, é facultativa? Não. Quando chegar a hora de vírgula facultativa, eu vou avisar, tá bom? Ó, 4. O município de Chapuri foi o primeiro cenário da atuação de Chico Mendes. Então, e aí? Você diz assim, e aí, vai colocar alguma vírgula? Tá com vontade de colocar alguma vírgula? O que diz a sua intuição linguística? Adriana, tô com vontade de colocar vírgula aqui. Posso? Mas veja aqui, não é nome? Ele não tá dando nome a um município, entendeu? Ó, isso aqui não é nome. Esse é um nome. Ele está explicando? Não. Ele está dando nome ao município. Eu quero que você compare a frase 4 com a frase 2. Repare que na frase 2, tá vendo aqui? Rio Branco. Rio Branco estava dando nome
a capital do Acre. Não, estava explicando, porque ele já tinha dito que era a capital do Acre. Se não tivesse esse Acre, aí eu não poderia usar as vírgulas, lembra? Que seria o nome da capital. Capital, Rio Branco. Mas como ele já tinha dito que era a capital do Acre, depois ele só explicou. Compare com a frase 4. Veja, ele está explicando ou ele está dando nome ao município? Isso é ou não é igual a dizer assim, ó, a professora Adriana Figueiredo. Isso é ou não é igual que dizer o mês de maio? Compare as estruturas. Compare as estruturas. Eu quero que você compare as estruturas e veja o seguinte, ó, é o nome da professora, é o nome do mês, é o nome do município. A gente está falando da mesma coisa. Então, assim como eu não posso usar vírgulas, professora Adriana entre vírgulas, de maio entre vírgulas, assim como eu não posso colocar vírgulas aqui, eu não vou colocar vírgula aqui. Então, a frase 4 é sem vírgula. O município de Chapuri foi o primeiro cenário da atuação de Chico Mendes. De Chico Mendes também não vem com vírgula. Ó, então isso aqui é o nome, tá? Então isso aqui, se dá nome, é o aposto especificativo, tá? Então se tá dando nome, eu não vou usar, tá? E de Chico Mendes também é sem vírgulas. Por que sem vírgulas? Isso aqui é um adjunto adnominal. Isso aqui tem uma ideia ativa, né? Chico Mendes atua, né? A atuação dele é adjunto adnominal. Eu não vou usar vírgula. Nada disso é aposto explicativo. Por isso, a frase 4 é sem vírgula, entendeu? E aí, aos poucos, você vai saindo dessa intuição apenas. Aos poucos, você vai começando a aplicar as regras. No início do vídeo, eu falei para você que as justificativas de uso da vírgula dizem respeito à análise sintática. É isso. Você vai justificar as vírgulas pela análise sintática e não mais pela intuição. Por isso que não é fácil. Por isso que pontuação tem que ser um dos últimos assuntos a serem estudados. Porque eu quero para chegar aqui, para a gente começar a ter essa conversa real, ter uma aula realmente que fale das regras, você já tem que estar sabendo o que é aposto, o que é vocativo, senão você baqueia, não é? Mas fique tranquilo, porque à medida que eu vou aqui falando das regras, eu vou revisando. Isso aqui foi assunto dado. Aposto a gente já estudou nesse curso, mas eu estou voltando, revisando. Fique tranquilo, eu vou revisar, tá bom?